Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Augusto e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de História Geral. Chegamos na nossa aula de número 2, a aula que vai tratar da evolução dos hominídeos. Então, antes da gente tratar de pré-história, antes da gente falar de Revolução Neolítica, antes da gente falar das primeiras grandes civilizações, é muito importante a gente entender a evolução dos hominídeos, né? Como que nós, Homo sapiens, chegamos aqui na espécie atual. Afinal de contas, é a espécie Homo sapiens que vai ser protagonista de toda a história que a gente vai estudar aqui nesse curso, certo? Bom, inicialmente a gente precisa então aprender um conceito da biologia que é fundamental aqui para as nossas aulas, que é o conceito de seleção natural. Afinal de contas, o que é a seleção natural? Bom, o conceito de seleção natural, né, ou o conceito de evolução, ele vai surgir lá no século XIX, a partir dos estudos de um sujeito chamado Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Bom, contando aqui rapidamente a história para vocês, Darwin foi um naturalista do século XIX. Naturalista é uma espécie de biólogo daquele período, tá? E ele vai ter vários estudos na área de biologia, e um desses estudos ele vai entrar em um navio chamado Beagle, um navio da Inglaterra que fazia uma viagem pelo mundo naquele período, e ele vai viajar pelo mundo, vai passar pela América Latina, vai passar pela África, e ele vai estudar muitas ilhas e muitas regiões nesses lugares com muitas espécies de animais. E ele estudando essas espécies de animais e verificando as diferenças entre essas espécies, ele vai se questionar, ora, por que existe tanta biodiversidade na Terra? E ele vai tentar chegar ao mecanismo que é responsável pela diversidade biológica. E ele vai criar o conceito, então, a partir dos seus estudos, de seleção natural. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, o meio ambiente vai selecionar naturalmente as características dos indivíduos, dos seres vivos. Então imagine o seguinte, você tem um pássaro, esse pássaro nasceu com um bico longo. Esse bico longo vai ser útil para que aquele pássaro sobreviva e possa se reproduzir? Se sim, então ele foi selecionado naturalmente pelo meio ambiente, certo? Então é o meio ambiente que vai selecionar quais características são úteis para a adaptação de um ser vivo para que ele possa sobreviver e se reproduzir. E ao se reproduzir, passar essas características geneticamente para a próxima geração. Esse é o mecanismo de seleção natural. E o interessante é que esse mecanismo de seleção natural, com o tempo, né, essas características que estão sendo geradas, que estão sendo selecionadas naturalmente pelo meio ambiente, elas vão dar origem a novas espécies. Então, com o passar de milhares de anos, ou até mesmo milhões de anos, essas características que vão sendo selecionadas naturalmente em cada um dos ambientes específicos vão dar origem a novos seres vivos, a novas espécies. E por fim a gente chega à conclusão que todos os seres vivos que existem descendem de um único ancestral em comum. Então essa é a seleção natural. É a ideia, né, a teoria científica que explica a biodiversidade na Terra, certo? E ela vai ser fundamental aqui para nós entendermos o conceito, né, da evolução dos hominídeos, certo? Uma vez que a gente entendeu então esses conceitos aqui de seleção natural, vamos partir então para evolução dos homens, né? A evolução dos seres humanos, tá? Para chegar no Homo sapiens, que é a nossa espécie atual, diversas outras espécies anteriores de hominídeos surgiram também, tá? É importante eu frisar aqui, para que os alunos não fiquem em dúvida, que a evolução ela não é uma linha reta, tá? Como a gente costuma ver muitas vezes em imagens, em pinturas. Não. A seleção natural e a evolução ela é mais parecida com raízes, porque uma espécie vai gerando outra, que vai gerando outra, e ao mesmo tempo outra espécie vai surgindo aqui e outra ali. Então ela é muito mais parecida com raízes, conforme vocês estão vendo aí nos desenhos, tá? E aí vão surgindo as novas espécies e muitas vezes
as novas espécies elas convivem com as espécies anteriores, tá? Não necessariamente o surgimento de uma nova espécie vai dar o fim de uma espécie anterior, né? Então a gente vai ver aqui nos hominídeos, eu vou mostrar para você para fins didáticos uma evolução linear, mas na verdade todos esses hominídeos, a maioria deles, alguns deles, né, conviveram, né? Viveram no mesmo tempo, conviveram às vezes na mesma região. Então é importante a gente frisar isso. E outra coisa que é importante a gente destacar é que existem mais espécies de hominídeos além dessas que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Mas para essa aula ficar enxuta, eu trouxe as principais, as que são mais cobradas em provas e concursos e as que são mais discutidas dentro da academia, ok? Então vamos lá. A primeira espécie é o Australopithecus afarense, tá? Essa é a primeira espécie a surgir do gênero Homo, tá? Vocês percebem aqui pela imagem, pelo desenho, que ela é muito parecida com um chimpanzé, né? Algumas pessoas até perguntam, poxa, será que o homem veio do macaco então? Não, o homem não veio do macaco, é muito pior do que isso. O homem é um macaco. O homem é um tipo de macaco, né? Um tipo de primata, tá? E o Australopithecus afarense vai ser essa primeira espécie do gênero Homo, tá? O gênero da qual os hominídeos surgem, tá? O Australopithecus ele vai surgir aproximadamente lá há 3 milhões de anos atrás, tá? Isso aqui é discutido dentro da academia hoje, se foi 3 milhões, 4 milhões, alguns colocam até 7 milhões de anos, né? O importante para nós é que foi nessa faixa aproximadamente, tá? E ele era um pouco mais alto do que o chimpanzé. E quais são as grandes características, né, do Australopithecus que vai fazer com que ele se diferencie dos outros macacos, por exemplo? Bom, primeiro, ele vai ter um polegar opositor, e esse polegar opositor vai permitir que ele possa manipular ferramentas, manipular pedras, manipular pedaços de madeira, enfim. Então ele tem esse polegar opositor, que a gente tem até hoje, tá? E depois ele também coletava frutos das árvores, tá? Então ele vai ter essas características aqui como principais. Ele vai surgir lá na África, tá? Então é importante dizer que ele vai surgir lá no continente africano. Depois a gente vai ter o Homo habilis, tá? E ele ganha esse nome, né? Ele surge lá por volta de 2,2 milhões de anos atrás. E ele tem esse nome por quê? Porque ele já conseguia manipular e fabricar pequenas ferramentas de pedra ou de madeira. Então o Homo habilis já conseguia fabricar ferramentas rudimentares de pedra. Por isso que ele tem esse nome, Homo habilis, né, de habilidade, de manipulação, tá? Depois a gente vai ter o Homo erectus, tá? Ele vai ser fundamental, por quê? Ele vai surgir lá a partir de 1,8 milhões de anos atrás e vai viver até 300 mil anos atrás, tá? 300 mil antes de Cristo, ou seja, 300 mil anos atrás ainda existiam Homo erectus, tá? E ele possui esse nome porque ele vai ser o primeiro, né, a primeira espécie do gênero Homo a andar de forma ereta, ou seja, a andar com as costas eretas, né, a andar em pé de forma ereta, tá? Isso vai ser fundamental aí para a evolução dos hominídeos, tá? Além disso, ele também é conhecido porque ele já começa, né, a confeccionar objetos mais complexos, né, armas e ferramentas mais complexas que depois a gente vai ver na aula de pré-história, que é a famosa era da pedra polida, tá? E ele também vai ser o gênero Homo responsável por aprender a produzir o fogo, tá? Fujam do termo descobrir o fogo. Criar o fogo ou qualquer coisa do tipo, tá? Porque o fogo sempre existiu, o homem não criou o fogo, tá? Ele vai aprender a reproduzir esse fogo, vai aprender a produzir esse fogo, né? Utilizando pedras, utilizando ali várias técnicas, tá? Isso vai ser fundamental para o aumento de proteína na nossa dieta, tá? E consequentemente vai ter consequência aí no intelecto, no aumento do cérebro do hominídeo, né? Depois a gente vai ter o Homo de Neandertal, tá?
que é descendente do Homo erectus, eles viveram aproximadamente há 300 mil anos antes de Cristo até 30 mil anos antes de Cristo. Então, há 30 mil anos atrás ainda possuíam ainda possuíam neandertais, perdoe-me. E o interessante dos neandertais é que, primeiro, eles conviveram com os Homo sapiens, a gente vai ver daqui a pouco. Eles já produziam armas, lança, arco e flecha. Eles já falavam, possuíam a fala, tá? Ainda que fosse uma fala bem rudimentar, eles já possuíam essa habilidade de fala. E eles foram os primeiros a organizar religiões, tá? A religião aqui para o Homo de Neandertal era o funeral. Então, o hábito de enterrar pessoas surge com o Homo de Neandertal e surge por uma questão religiosa, tá? E por fim nós temos aí o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual, tá? Que também surgiu há 300 mil anos antes de Cristo e permanece até hoje. É a única espécie do gênero Homo que sobrevive até hoje, tá? E ele é responsável por todo o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações, do desenvolvimento do Estado e da chamada Revolução Neolítica, que é, né, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, tá? E da produção de alimentos, que vai ser fundamental aí para o resto da história, certo? É ele que é o protagonista de todo o nosso curso de história, tá? É ele que vai dar origem à civilização romana, à civilização grega, os egípcios, sumérios e é a nossa espécie atual, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula bem resumo para vocês entenderem a evolução dos hominídeos. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco a pré-história e a organização social da pré-história. Abraços, até a próxima.